Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor possa estar enchendo nossos corações a comunhão. Dando por que ela está liberada só amanhã, depois da tarde, tá? E desfrutar do Senhor, mente, tá, desse Deus conosco, esse céu. Essa mensagem é algo muito gostoso. Você que está em casa, desfrutar do Senhor também de maneira especial. Deus conosco, Deus está o tempo todo conosco. Ele nunca nos abandonou. Ele está sempre conosco. Emmanuel, Deus conosco. Mateus, vamos ler esse versículo. O versículo vai dar direção nessa mensagem. Fala desse Emmanuel. Mateus 1, versículo 2, 23. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse, fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho. Ele chamado pelo nome de Emmanuel. Quer dizer, Deus conosco. Deus conosco. Irmãos, é um maior milagre. Todo o universo, irmão. Deus conosco. Era impossível para nós, irmãos, alcançar tamanha graça. O homem jamais podia receber tamanha graça. Deus, o próprio Deus dentro de si. Nós vimos nas mensagens anteriores, plano para salvar. Você e eu, você que está em casa, está dentro desse plano. Aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, está se cumprindo cada dia. Mas se você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, você está me ouvindo em casa, você está aqui na reunião presente, você pode ter hoje essa experiência de Deus com você. É a coisa mais importante, porém simples do universo. Você invocar o nome do Senhor de todo o seu coração. E você falar, Senhor Jesus, entra no meu espírito. Imediatamente, você vai ter essa experiência de Deus conosco. Ó Senhor Jesus, nós vimos em mensagens anteriores que na genealogia de Jesus Cristo, tinham 5 mulheres, 4 delas, todos nós aqui, irmãos, nós iríamos repreender elas, por causa do viver delas. Mas todas elas tiveram uma atitude de arrependimento e de mudança de vida. Então, elas puderam ser acrescentadas na genealogia do Senhor Jesus. Mas tinha uma, irmãos, que o padrão humano, ela tinha um padrão muito bom, era virgem, certo? Era uma mulher que achou graça diante de Deus. Porém, precisava também receber o Senhor como seu Salvador. Então, o conceito do mundo, há 2 conceitos. Os que prestam, Deus, todo mundo no plano dele. Todo homem está no plano dele. O encargo dessa mensagem, ainda continua. Consta em quando nós a pregação. Aleluia. Vimos também nada isso o alimento diário. Nada acontece por acaso. O Salvador, nascido de uma mulher, Lucas 1, vamos ler? Lucas 1, versículo 30 a 32.
Lucas 1, versículo 30 a 32. Ó Senhor Jesus, o Salvador nasceu de uma mulher. Fala assim. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o seu trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Com seu reinado não terá fim. Aleluia! Essa quinta mulher, ela recebeu, irmãos, esse anúncio do anjo. Eu fiquei considerando, como ela era uma virgem, eu imagino, se tivesse sido eu, ia questionar tudo, ou talvez você, irmã, ia questionar, mas eu posso ser apedrejada, o que os meus pais vão falar? E naquela época era bem rígido, irmãos. Uma mulher aparecesse grávida, fora do casamento, ela era apedrejada. Irmãos, a simplicidade dessa serva aqui é que me impressiona. Ela não questionou, irmão, o que poderia acontecer com ela. Maria estava sensível à vontade de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos, todos os dias, diante da palavra, estar sensível à vontade de Deus. Deus quer e vai nos usar, todos nós, irmão, independente se você tem pouco tempo de vida de igreja, se você tem muito tempo de vida de igreja. Se você for simples, se você obedecer à palavra profética, Deus vai te usar. Vai te colocar numa posição, irmão, que todos nós, irmão, podemos estar. Ainda há esperança para nós. Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, que Deus quer salvar todos os homens, colocar ordem no universo. Irmãos, não sei se vocês estão percebendo como que o mundo está, irmão. É uma verdadeira desordem. Está confuso, irmão. Muito confuso nesse mundo. Se nós, como filhos de Deus, não firmarmos, até nós seremos enganados, irmão. Seremos persuadidos com tantos ensinamentos de demônios. Quantas coisas tem tentando destruir o que é mais precioso, família. Deus conta com famílias. Deus conta com a sua família. Ó Senhor Jesus. Nessa mensagem, irmão, nós iremos ver alguns pontos com respeito a uma mulher, essa mulher universal, que fala no livro de Apocalipse. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, se achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então, essa mulher diz respeito à igreja. Sabe o que a igreja hoje universal, irmão, a igreja em toda a terra está fazendo? Está produzindo filho varão. Você quer ser parte desse filho varão? Você quer fazer parte desse filho que vai ter vai ser usado pelo Senhor para pôr fim ao reinado de Satanás? Irmão, nós precisamos ter esse desespero de querer fazer parte desse filho varão. Nem todos serão primícias, mas todos podem ser parte do filho varão. Vocês conseguem entender isso? Às vezes pode bater um desânimo. Puxa, eu não vou conseguir, eu sou tão difícil. Talvez você não consiga, irmãos, ser
as primícias para Deus. Mas você pode fazer parte do filho varão. Hoje não ficar um pouco mais claro nessa questão. Ela está prestes para dar à luz a um filho varão. Quem é essa mulher? É a igreja. Quando nós falamos de igreja, não estamos falando dessas quatro paredes, nós estamos falando de nós, irmãos. Todos nós, de toda a terra, todo cristão faz parte dessa mulher. Reúne conosco ou não, faz parte dessa mulher. Faz parte dessa mulher porque a igreja somos nós. Louvado seja o Senhor por isso. E que essa mulher é uma mulher virtuosa. As irmãs desfrutaram bastante desse livro, Mulher Virtuosa, né? Eu não vou falar sobre a mulher virtuosa hoje. Eu quero falar da igreja. Porque, louvado seja o Senhor, o encargo é muito forte com respeito a essa mulher cooperadora, essa mulher auxiliadora. A igreja, ela é auxiliadora. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Bom, embora eu não vou falar das mulheres, mas eu vou dizer um negócio para você essa semana, mas eu desfrutei demais e agradeci a Deus pela minha esposa. Irmão, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho, ele é incompleto. Ele é bagunceiro. Precisamos dessa figura feminina em nossa casa. Para aqueles que não são casados, você precisa viver a vida da igreja para aprender isso. E nós que somos casados, nós devemos bater o joelho no chão e agradecer a Deus pela esposa que Deus nos deu. Irmão, o que seria de mim sem a Cleusa? Eu vou ser sincero, eu estou acabado sem a Cleusa, irmão. O dia que a Cleusa não está bem, muda tudo lá em casa, irmãos. Você vê o tanto de importância que a esposa tem dentro de casa. Eu não vou abrir esse respeito, só esse pequeno parênteses. Aleluia. Essa mulher universal, ela é auxiliadora, ela é cooperadora com o seu esposo, que é Cristo. A função da igreja, irmãos, é auxiliar, cooperar com Cristo. Nós vamos ver o que nós, como igreja, podemos auxiliar e cooperar com o nosso amado esposo Cristo. Essa mulher também, ela faz de tudo para que o homem possa servir a Deus. Isso aqui são alguns estudos dessa mulher virtuosa, tá? Eu não vou, igual eu falei para vocês, eu não vou abrir, porque é muito, dá mais outra mensagem. O meu encargo aqui é falar com respeito à pregação do Evangelho. Então a igreja, ela auxilia como, irmãos? Né? Ela auxilia Cristo no cumprimento da vontade de Deus aqui na terra. Todos nós, irmãos, podemos auxiliar e cooperar com Deus nessa terra. Mas vamos ler alguma coisa em Provérbios. Provérbios 31. Senhor Jesus, amém. Provérbios 31, eu só quero ler o versículo 11 e o versículo 20, tá? Os irmãos depois podem desfrutar desse capítulo todo. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falha de ganho. Sabe o que acontece, irmãos? Cristo confia na igreja. Cristo precisa da igreja. Cristo precisa de nós, irmãos. Para o fechamento dessa era, Deus precisa da sua igreja. E ele fala assim, ele confia nela. Sabe por que Deus confia? Porque Cristo confia? Porque ele tem cuidado de cada um de nós, não nos tem faltado palavras de encorajamento, de chamamento, de palavras de consolo. Ele tem cuidado de cada um de nós, como a sua esposa. O versículo 20.
abre a mão dos aflitos, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Essa mulher, essas duas características, Deus confia, Cristo confia na igreja, e esse versículo 20, tá? Depois vocês podem ler, vão ter muito mais outras características, mas por causa do encargo da mensagem, eu quero usar só esses dois. Essa mulher, ela abre mão aos aflitos, e ele fala, estende a mão ao necessitado. Irmão, as pessoas hoje estão aflitas, desesperadas. Irmão, você fala uma coisa, a pessoa, posso orar por você? De repente, a pessoa se desmancha chorando. Era a minha necessidade. Foi Deus que te mandou. As pessoas hoje estão como o Senhor, como ovelhas sem pastor. Elas não têm direção, irmãos. Está um caos. O mundo está um caos. Ainda temos agora esses dias, agora, né? Eu não sou de muito ficar vendo mensagens assim, não, mas sabendo que está acontecendo uma guerra aí, irmão, é um caos. Rumores de guerra, guerras. Se você ainda tem dúvida de que o Senhor está próximo, um dos sinais que a igreja ela está mais ativa, mais atuante, como nunca houve, irmãos. Nós temos crianças saindo pregando o evangelho. Posso orar por você? Nós temos jovens, temos irmãos mais idosos pregando o evangelho. E em toda a terra, irmãos. Satanás está incomodado com isso. Louvado seja o Senhor. Então, essa mulher, ela cuida dos aflitos. Mas também, fala assim, ela ainda estende ao necessitado. Eu queria abrir esse parênteses aqui. O evangelho, ele não é só pregar o evangelho, posso orar por você. O evangelho, irmão, também é cuidar dos irmãos. O evangelho completo é cuidar dos irmãos. É apacentar os irmãos. Isso é o evangelho completo. Fazer que todos nós cheguemos a uma estatura do varão perfeito. Se tem alguém no seu bairro, se o seu GFCM, seu GF está com dificuldade algum com o irmão, seja simples. Seja simples. Oh, Senhor Jesus, precisamos mudar essa atitude nossa. Hoje eu espero que o Senhor conceda a graça a cada um de nós, de derrubar toda coisa complicada em nossa vida. Nós vamos todos sair daqui mais simples o possível para ser usados por nós. Essa mulher tem essa virtude também de ser simples, né? Vamos ler Lucas 1:38. Aqui eu estou falando de Maria, mas eu queria usar esse texto para falar essa mulher universal, tá vendo? Certo? Lucas 1, versículo 38. Quem achou pode ler comigo. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo anunciou, ausentou-se dela. Então, aqui Maria, quando ela ouviu, né? Eis aqui a serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero contar uma experiência, pedir aos irmãos permissão, se eu podia falar essa experiência. Alguns meses atrás, mais ou menos 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu tive um forte sentimento. De tanto ouvir a rede de cuidado das irmãs, aquilo me incomodou no meu interior. E me veio um sentimento de começar a fazer uma rede de cuidado entre os irmãos. Falei com o irmão, mas aquilo ainda precisava amadurecer na minha pessoa, porque não pode ter um início em nós, não, tem que ter um início em Deus. Aí eu procurei uma irmã para saber como é que fazia para usar o celular. Eu quero até pedir perdão aos irmãos, aproveitar o pouquinho. Uma vez eu falei na mensagem aqui que eu não quero ouvir notícia ruim. Quando eu disse isso, eu estou falando num aspecto geral do mundo, dessas coisas que estão acontecendo aí fora. Com respeito aos irmãos, manda mensagem para mim orar, irmãos. Vocês são minha família. Mas eu tenho muita dificuldade com o celular.
Muita, mas é muita dificuldade. Eu não gosto de celular. Até o Carlos falou na reunião, mas já é um avanço muito grande, né? Você está agora usando o celular, usando o WhatsApp. Verdade. Então, esse sentimento veio no coração, irmão, e a necessidade de cuidar de um irmão, marquei com ele 5 horas da manhã, para nós orarmos, para nós lermos o estudo diário e compartilhar, e depois nós orarmos. E começamos, eu e esse irmão, praticamente já 2 meses. E o encargo foi tão gostoso que gerou a necessidade de chamar outros irmãos. Agora já tem 5 irmãos participando, todo dia, 5 horas da manhã. Eu faço a chamada para esses irmãos, presencial mesmo, ali em vídeo mesmo. Graças a Deus pela irmã ter me ensinado isso. E nós estamos perseverando, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ser simples. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que eu estou falando aqui é para que desperte nos homens. Os irmãos homens precisam ser despertados com respeito a essa questão de cuidado, dessa rede de cuidados. Certo? Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devido a Cristo. Sabe o que eu percebi, irmãos? Que nós homens somos complicados demais. Sabe por que as irmãs funcionam? Porque as irmãs são mais simples. Usando o exemplo de Maria aqui, irmãos, eu não sei como é que seria a sua resposta, mas eu ouvi resposta desse jeito. Oh, eu durmo até mais tarde. Eu não sei o quê, eu não sei o quê. Não tem problema, irmãos. Enquanto o Espírito não começar, enquanto o Espírito não tocar em você, não faça. Você precisa ser iluminado a necessidade de cuidar dos irmãos. Então, eu estou lançando esse encorajamento para vocês, irmãos. Nós começamos 5 horas da manhã, mas você pode fazer outro horário. Se algum irmão interessar, pode me procurar para essa comunhão. Eu vou, assim como a irmã me ensinou, eu posso ensinar também vocês. E se você sabe, irmão, melhor ainda. Certo? Então, esses 5 irmãos podem depois testemunhar para vocês a alegria que esses irmãos estão. Né? Eu nunca mandei tanta mensagem igual eu estou mandando agora. Esses irmãos é mesmo. Sabe por quê, irmãos? Por causa, quando você recebe muito, você tem necessidade de dar mais. Se você não tem como dar nada. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Vamos avançar. Eu disse que nós, irmãos, somos complicados demais, mas eu quero provar algumas coisas, eu quero usar alguns textos na Bíblia para mostrar isso para vocês. Mateus 22. Mateus 22. Versículos 5 e 6. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando seus servos, maltrataram e os mataram. Aqui fala dessa parábola das bodas do cordeiro. Assim como a palavra profética tem feito um chamamento para cada um de nós, para você mudar de esfera, para você ser útil como essa mulher universal. Aqui fala dessas bodas do cordeiro que foram chamadas. Uns tinham negócio para fazer, eu durmo até mais tarde, eu tenho uma junta de boi, eu não sei o que mais, irmãos. Até quando? Até quando? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, homens. Até quando nós vamos ficar esperando a responder ao chamamento do Senhor? Até quando você vai deixar de ser complicado, irmãos e irmãs?
usar essa palavra, essas frases simples. Posso orar por você? E nesse grupo que nós falamos, eu falei, irmãos, não vai adiantar nada nós ficarmos levantando de manhã, lendo, estudando, compartilhando, se nós não praticarmos a palavra. E encorajei os irmãos a praticar a palavra. Se eu encorajei, tem que ser o primeiro a fazer. Essa semana, o que eu falei, posso orar por você, vocês não têm noção. E quantas pessoas receberam oração? Só por ser simples, irmãos. Você acha complicado falar isso? Essa semana eu lanço o desafio para cada um de vocês. Você que está aqui e você que está em casa. Tenta, irmão, falar isso para alguém para você ver o resultado. Vocês vão perceber o quanto as pessoas estão aflitas. Você quer melhor? Liga para um irmão ou para uma irmã e fala com ele assim, irmão, eu posso orar por você? Você vai ver a alegria do irmão, pode orar para mim. Eu estava lá em casa, recebi uma mensagem da Patrícia, que a mãe dela pediu que eu orasse por ela. Eita, irmão, vocês não sabem como aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, eu não vou só orar, não, vamos dar uma mensagem para ela. De encorajamento, irmãos, para a irmã que estava internada, ela ainda está passando por dificuldade, eu preciso até ir lá ver a irmã, se puder, eu não sei se pode. Mas eu falei algo para ela, eu fiquei muito mais suprido do que ela, irmãos. E a necessidade dela de pedir oração, irmãos, aquilo me tocou demais. E eu sei que os irmãos da terceira idade, eles oram muito para mim. Eu sou o devedor de vocês, de toda a igreja. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Atos 10 também. Atos 10. Eu estou usando esses textos aqui só para mostrar o quanto que nós, quando eu falo nos homens, mas tem muitas irmãs aí que ainda não entrou na rede de cuidado. Tem muitas irmãs igual Sarapó, se escorregando de todo jeito para não entrar na rede de cuidado. Ninguém quer controlar a sua vida. Ninguém quer te atrapalhar. Pelo contrário, as irmãs querem cuidar. Essa rede de cuidado, é o cuidado. Atos 10, versículo 13 a 16. Senhor Jesus. Vamos ler? E ouviu-se uma voz que se dirigia-se a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou, ao que lhe Deus purificou, não consideres comum. Versículo 16, sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto que foi recolhido ao céu. Parece que Deus falou 3 vezes. Ele não foi simples, não. Deus recolheu. E passou para outra pessoa, eu tenho certeza disso. Porque aqui diz respeito aos gentios. Quem foi usado depois para chegar até os gentios? Foi Paulo. Se Pedro tivesse sido simples, irmão, naquela hora ali, Deus ia usar ele muito. Mas ele foi complicado. Quantas vezes, irmãos, nós somos complicados, irmãs e irmãos? Quantas vezes o Senhor tem falado nessas mensagens que nós precisamos praticar a palavra e nós não praticamos, nós não somos simples. Falamos de tudo, mas quando é para abrir a boca, para falar assim, posso orar por você? Aí, irmão, não consegue. Você deixa passar muitas oportunidades. O irmão compartilhou quinta-feira e eu fui para casa, irmãos, deitei pensando no que o irmão tinha falado, compartilhar dele. Segundo ele, mas é bíblico, está aqui, depois eu vou ler, mas me veio forte esse sentimento aqui, é que os judeus, a mulher cananeia, né, ela estava ali ouvindo e o Senhor estava falando a palavra e eles falaram para ela se afastar e ela falou assim, irmãos, que as migalhas que caíam da mesa serviam para ela. Irmãos, todo homem e toda mulher tem o direito do evangelho. Tem o direito de receber o evangelho. Tudo que nós recebemos aqui é para nós, irmãos.
Mas as pessoas aí fora, independente da condição delas, elas têm o direito de receber o Evangelho. E quando nós vamos pregar o Evangelho, nós somos cheios de conceitos, né? Quem pode, quem não pode, se tiver um traficante, se tiver... Irmãos, o nosso negócio é tirar as pessoas do reino de Satanás, da esfera maligna, e transferir elas para o reino de Deus, para a esfera de Deus. Se ela vai viver a vida da igreja ou não, isso não depende de nós, irmãos. Mas que nós precisamos enfiar a mão com todas as forças no reino de Satanás e resgatar as pessoas. Nós precisamos fazer isso o mais rápido possível. Isso é uma cooperadora, isso é uma igreja que coopera com a volta do Senhor. Nós sabemos que é um pequenino rebanho, é um pequenino, são poucos, mas, irmão, nós precisamos incomodar muitos. Tirar da mão de Satanás as pessoas que estão aflitas aí, irmão, como pessoas que não têm pastor, que vivem de qualquer jeito. Mas se nós lembrarmos, lembra daquelas 4 mulheres? Elas não tinham condição, irmão. Se fosse eu não usaria essas mulheres. O meu conceito humano é esse. O certo e o errado, o bom e o mal. Mas para Deus, irmão, todos são dignos de receber o Evangelho. Ó Senhor Jesus. E Deus tem falado as palavras proféticas para nós, não tem, irmãos? Ele tem nos direcionado à pregação do Evangelho. Posso orar por você? O CEAP, né? A rede de cuidados, Avança Jovens e muitos outros, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Evangelho não é só isso, irmãos. Talvez você não pode ir para o CEAP. Talvez você não consiga fazer a comportagem dinâmica. Você não consegue estar junto com os jovens. Os jovens são muito dinâmicos. Mas, irmãos, o Evangelho diz respeito à oração. Eu não posso, mas posso orar? Eu posso ofertar? Irmão, eu posso apacentar os irmãos? Eu posso? Está vendo, irmão, que o Evangelho, ele não é só, por exemplo, todas as vezes, estou falando a minha experiência, todas as vezes que falava de comportagem dinâmica, todo mundo aqui, não sei se todo mundo sabe que eu fiz o CEAP, e eu fui treinado para ser um comportor. Irmãos, vocês não têm noção como isso me incomoda. Por quê? Porque eu fiz comportagem, né? Eu aprendi a pregar o Evangelho. Só, irmãos, nem todos os irmãos conseguem fazer isso, pregar o Evangelho. Às vezes pode causar um peso em você, porque você não consegue sair para pregar o Evangelho. Mas nessa mensagem, irmãos, eu quero falar a meu respeito ainda. Abre uma casa e me manda lá, por favor. Não tem dificuldade nenhuma de dar estudo bíblico. A minha dificuldade é bater na porta. Eu morro de medo, irmãos. Então, eu sinto que eu não fui chamado para pregar o Evangelho. Espera aí. Bater em portas, tá? Eu prego o Evangelho. E apacento os irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que o que você acha que não dá conta, alguma coisa você dá conta sim. O que precisa é nós deixarmos de ser complicados. Nós vamos dar ouvidos ao falar profético. O irmão Pedro Donga, o desespero dele, irmão, esse alimento diário, ele falou que quer mandar o jovem neto dele de 13 anos para o CEAP. E quer a família dele toda envolvida com a pregação do Evangelho. Irmão, se o irmão está falando isso é porque Deus também quer todos nós, irmãos, envolvidos com a pregação do Evangelho. Essa auxiliadora, essa mulher idônea, ela coopera com a volta do Senhor. E tem um versículo que fala assim, quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Alguns meses atrás, nós ouvimos uma palavra que isso também, irmão, isso me governa o dia inteiro, todo dia.
não é uma questão de estágio, e sim de estado. Não é a questão do tanto que você cresceu, o tanto que você sabe, o tanto, irmão, é uma questão se você está fazendo. Independente, você não vai ser um grande homem, uma grande mulher, mas você é útil ao Senhor na oração, você é útil ao Senhor pregando o Evangelho, você é útil ao Senhor orando pelas pessoas, você é útil ao Senhor ofertando. Quando o Senhor voltar, irmãos, o achar fazendo assim, com certeza, você, irmão, será lembrado pelo Senhor. Isso pode escrever, irmãos, o que eu estou falando aqui agora. Nem todos serão primícias, mas todos podemos ser varão, o filho varão. Aqueles que se preocupam com a igreja, aqueles que se preocupam com os irmãos, aquele que se preocupa em ganhar novas vidas para o Senhor, que é a pregação do Evangelho, aqueles que querem cuidar dos irmãos. E eu encorajei esses irmãos a fazer isso. Aí eu estava lá em casa, sentado, tranquilinho, só tinha feito uns negócios, estava muito cansado. Aí me vi aquele negócio, puxa, eu tenho que praticar isso. Fui lá, tomei um banho rapidinho e fui para a casa de uns irmãos para sentar. E tive uma boa comunhão com o irmão lá, deixei ele desabafar, desabafou. E eu, um pouco ansioso, que ele estava contando muito caso, mas era a forma que ele tinha de desabafar. No final ele falou, eu senti que ele estava um pouco revoltado com Deus. Por que que Deus permitiu isso com a filha dele? Aí eu pude ajudar ele. Ele fez a pergunta, onde eu errei? Irmão, Deus não é esse Deus que castiga. Você errou, vou castigar você. Não é assim, né? Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Agora, por que acontecem algumas coisas dessas? Eu não sei, irmãos. Eu sei que Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Se você está passando por alguma situação, Ele continua sendo Deus. Mas saiba, irmãos, que você está debaixo dos olhos de Deus. Você faz parte da menina dos olhos de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos avançar. Agora que eu vou começar a falar sobre o Emanuel. Mas tudo isso, irmãos, que eu falei, é a experiência do Emanuel. É o Deus conosco. De tanto você ter essa experiência com Deus conosco, o resultado, irmãos, é você sair e pregar o Evangelho. Ah, Senhor Jesus, desde que o Senhor Jesus nasceu, irmãos, Ele jamais nos deixou. Ele sempre esteve conosco, irmãos. João 14, versículo 3. João, versículo 14, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei a vós e vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos ler de novo? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 9, 8 e 9. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco. Aleluia. Disse-lhe Jesus, Pimenta, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quanto tempo o Senhor entrou em nosso espírito, irmão? Quantos anos de vida que você recebeu o Senhor como seu Salvador? Às vezes, irmãos, nós cristãos temos o costume de viver a experiência dos outros.
Buscamos, nos alegramos com a experiência dos outros, mas ainda não tivemos a experiência desse Deus conosco ainda. Embora, quando você recebeu o Senhor como seu Salvador, imediatamente o Espírito de Deus mesclou com o seu espírito. E ele entrou para dentro do seu espírito. Agora é uma questão de nós usarmos o órgão certo, que é o nosso espírito humano, para que essa experiência do Deus conosco seja constante em nossa vida. Nessas mensagens, todas elas mensagens, nós estamos vendo que nós ficamos muitos anos, irmãos, na esfera terrena, na esfera racional, do certo ou do errado. E ultimamente o Senhor tem falado tanto para nós o que, irmão? Mudar de esfera. Sair dessa esfera terrena, dessa esfera racional e ser transferido para a esfera de Deus, para a eternidade, né? Irmãos, quantos de nós estamos respondendo isso ao Senhor? Ó Senhor Jesus. Muitos irmãos querem os favores de Deus e seus presentes. Querem ter contato com Deus só para pedir Ele, para ser favorecido por Ele. Lembra que o Evangelho de Lucas mostra que Jesus era como um servo? Marcos mostrou Jesus como servo. Irmão, a sua experiência é de só pedir a Deus? A sua experiência é só de receber de Deus? Eu sinto que muitos de nós, irmão, já tem boa bagagem na vida da igreja, de o Senhor ser aquele que é para fazer as coisas para nós. E quando Ele não faz, dá-se uma revoltazinha em nós. Eu digo que muitos dos nossos problemas emocionais, das nossas depressão, é porque existe lá no fundo, alguma coisa sua contra o Senhor. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus tem tanta gente ruim nesse mundo? Por que Ele permite isso com os filhos dele? E às vezes isso pode criar uma raiz de amargura dentro de nós. E se não for tratado, irmãos, isso pode causar uma depressão. Irmãos, isso é muito forte que eu estou falando para os irmãos. Porque você acha que não tem, às vezes, esse conceito de Deus. Mas lá no fundo, irmãos, quando eu estava passando por aquela experiência, eu era tentado o tempo todo perguntar a Deus por que Ele estava permitindo eu servi o Senhor tanto tempo. Quanto tempo eu sirvo o Senhor? Minha filha nasceu, foi na vida da igreja. Parecendo que eu mereço alguma coisa. Nós não merecemos nada, irmãos. Não somos dignos de nada, irmãos. Se Deus quer fazer alguma coisa, Ele é Deus. Nós estamos na mão de Deus. Eu só sei uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, irmãos. Então, se Deus está permitindo, é porque isso vai cooperar, irmãos, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. Lembra, nada acontece por acaso. Mas se eu guardar um sentimento sequer pequenininho dentro de mim, de revolta com Deus, de questionar Deus, isso pode criar um problemão na sua alma. Você pode ter uma depressão, falta de alegria, falta de prazer de estar nas reuniões. Verdade, irmãos, verdade. Desde que começou essa pandemia, irmãos, muitos irmãos têm ficado entristecidos. O William falou algo aqui que talvez nunca mais nós teremos reuniões igual nós tínhamos. Quem já se adaptou às reuniões como está hoje? Quem se adaptou a buscar mais do que buscava antes? É muito cômodo ficar em casa. Naquela época que nós ficamos em casa,
em frente a uma tela para ver as mensagens. Eu nunca tive tanta sede, nunca tive tanta vontade de ir no banheiro. Eu perdia o encargo da mensagem quase todo, irmão. Me dava fome, me dava vontade de comer o biscoito, eu levantava. Mas tivemos que adaptar, irmãos. Louvado seja o Senhor, voltou às reuniões presencial. Mas muitos irmãos ainda não voltou ainda. Eu preciso falar isso porque a igreja cuida de cada um, irmãos. Você vê esses irmãos nas lojas, você vê esses irmãos na praça, vê esses irmãos em outro lugar. Lá não pega Covid, mas aqui pega. É o contrário, irmãos. Ninguém está fugindo do protocolo. O único que está sem máscara aqui sou eu. E aquele casal lá atrás por causa de problema, né? Eu faço questão de passar pertinho, toda hora perto deles, só para eles colocar a máscara. Mas é por causa de uma necessidade da irmã, tá? Ninguém está fugindo do protocolo, irmão. A igreja precisa confiar no Senhor. Eu disse confiar, não tentar o Senhor. Há uma diferença, certo? Precisamos cuidar. Está todo mundo de máscara, manter os protocolos que foram falados para nós. Mas fora disso, irmãos, é que nós precisamos reagir ao falar do Senhor. Versículo 16 e 18 desse mesmo capítulo. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Oh, aleluia, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você crê nisso? Que o Espírito está dentro de nós, foi mesclado com o seu Espírito. Então você tem oportunidade de experienciar esse Deus conosco. É por meio do Espírito, irmão, que nós experienciamos o Deus conosco. Muitos anos eu venho escutando a mesma coisa. Exercitar Espírito, exercitar Espírito. Os irmãos que ficam aqui na frente com o microfone, conduzindo a reunião, é tentando levar todos os irmãos a exercitar Espírito, a mudar de esfera. Quantos anos nós temos ouvido falar disso, irmãos? Nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito mais forte para nós a esse respeito. Então, se você quer ter experiência, você em casa, quer ter experiência do Deus conosco, você precisa usar o seu Espírito. E a melhor maneira de usar o Espírito é como? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quem ainda não teve experiência, mesmo vivendo a vida da igreja, eu sei, irmãos, que tem muitos irmãos que não invocam o nome do Senhor. Invocam no desespero, mas comece a praticar isso. Como que a esfera muda, irmãos? Como que a esfera muda na sua casa? Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Então precisamos de usar o nosso espírito. Bom, nessas mensagens anteriores também nós falamos sobre a questão do lado bom da alma, né? Vimos que nossa alma tem o Leviatã e o Behemote. Irmãos, é muito interessante essa questão, é muito forte, nós entendemos isso. Nós podemos servir na vida da igreja em todos os aspectos, mas em nós mesmos. Até que haja uma dificuldade, perdão, eu saí de frente da câmera, até que aí, o que manifesta, irmãos? O Behemote e o Leviatã. Sabe por quê? Porque nós aprendemos também, muitos anos, a viver e servir-se em nós mesmos. Agora, irmão, há uma necessidade urgente de todos nós aprendermos a usar o nosso espírito. Tudo que nós vamos fazer, irmão, precisamos aprender a usar o espírito, sair dessa esfera.
foram falados que você pode estar cozinhando na sua casa, usando o seu espírito ali, exercitando o seu espírito. Você pode trabalhar usando o seu espírito, você pode fazer isso. Ó Senhor Jesus, o resultado de usarmos o nosso espírito é que nós saímos dessa esfera terrenal, dessa esfera racional, e o filho varão está sendo produzido. É verdade. Nenhum de nós, em nós mesmos, na esfera racional, na esfera terrena, vai ser parte desse filho varão. Mas somente aqueles irmãos que lutam pelo Senhor. Né? Fala assim, Isaías, eu queria ler esse texto também, Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Versículo 6 e 7. Isaías 58, versículo 6 e 7. Porventura não é este jejum que escolhi? Que solte os ligaduros de impiedade e desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e porventura não é também o que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires nu os cubra, não te escondas do teu semelhante? Então, irmãos, Isaías fala aqui que essa experiência de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas. Ele fala de libertar as pessoas da escravidão aqui, né? Fala também das ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo, né? Porventura também não repartas o teu pão. Lembra que eu falei da pregação do evangelho, de cuidar dos irmãos? Essa profecia aqui, Isaías está falando isso. E o versículo 11 também. Vamos ver? O Senhor te guiará e continuamente, e fartará a tua alma até em lugares áridos, e te fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais... Irmãos, você precisa de cura? Você precisa de libertação? Começa a pregar o evangelho para você ver. Começa a apacentar os irmãos para você ver. Irmão, tudo dentro do possível. Às vezes a pessoa está numa condição que não consegue nem sair lá de sua casa. Não consegue sair você, mas a mensagem sua pode sair. Você tem celular? Manda mensagem. Eu quero dizer que a nossa cura, ela é resultado do tanto de Deus que entra em nós, irmãos. Você está com problema de depressão? Você está com problema espiritual? Deixa Deus entrar. Quanto mais você deixar Deus entrar, mais você será liberto. Mais você vai ter experiência do Emanuel. Deus conosco. Ele é o tempo todo conosco. Aqueles que se preocupam com a vontade de Deus, né, esse faz parte do filho varão. Aqueles que estão pagando um preço. Irmão, viver hoje nesse mundo não vale a pena mais, irmão, não vale a pena, com toda sinceridade. Não é porque eu estou ficando velho, não, irmãos. Está muito terrível. Você é enganado de qualquer jeito. As pessoas vivem em torno de prejudicar uns aos outros. Ninguém respeita ninguém mais. Jovem não respeita os idosos, respeita a autoridade. Está difícil demais de viver nesse mundo. Todo mundo querendo levar vantagem. Todo mundo querendo levar vantagem. Mas nós queremos pagar um preço de estar nas reuniões. Nós queremos pagar um preço de apacentar os irmãos. Nós queremos pagar um preço de levar o próprio Deus para dentro da casa das pessoas. Aqueles que cuidam da sua casa, isso faz parte do filho varão. Eu falo a casa de Deus, tá? A igreja. Aqueles que, não estou falando paredes aqui não, irmãos. Estou falando de cuidar dos irmãos.
Cuida da casa de Deus. Cuida daquele que é mais importante para Deus. Sabe quem é mais importante para Deus nessa terra? Você. E o seu irmão? Diga para o irmão que está do seu lado, você é importante para Deus. Aleluia. Eu quero mais uma frasezinha. Eu vou ver se você é corajoso nessa hora. Posso cuidar de você? Fala aí, irmão, posso cuidar de você? A alegria que fica, irmão, quando você quer, pode ser cuidado. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! O filho varão, irmão, também cuida daqueles de nascimento novos, que tiveram novos nascimentos. Quando você prega o evangelho, irmão, tenta cuidar da pessoa, né? Cuida dos novos. E também cuida daqueles que já estão na casa de Deus há muito tempo. Sabe, irmãos, muitos irmãos têm dificuldade de chegar perto de nós para cuidar, né? Aos irmãos responsáveis. Tinha uma menina, ela marcou minha vida aqui também. O Senhor levou ela, a Leila. A Leila, irmãos, ela não tinha vergonha de chegar perto dos irmãos aqui, tinha? E ela chegava perto dos irmãos, abraçava. E ela me chamava de Pomenta. Pomenta, estou orando para você, para sua esposa. Ela escrevia carta para mim, irmãos. Escrevia carta, fazia os desenhos lá. E ela acrescentava ela na minha família. Que simplicidade, né, irmãos? Então, irmão, cuida daqueles, cuida desses irmãos, ora por esses irmãos. Um dos encargos na quarta-feira, irmão, que não pode deixar de ter, irmão, de orar para a administração da igreja. Os irmãos que cuidam da igreja em termos geral, os irmãos da sua região, né, da região 6, e os irmãos que cuidam da administração da igreja de Itaúna. E eu posso testificar com certeza como que a igreja de Itaúna cuida de nós, irmãos. Se você acha que não está cuidando, já viu aquelas ovelhas rebeldes, que às vezes fala que precisa quebrar a pata dela para ela ficar quieta, para ser cuidada? Tem uns irmãos que são igual sarapó, irmão. Escorrega mesmo. Na hora que alguém chega perto, ele já fica arredio. Por quê, irmãos? Porque não gosta de ser cuidado. Não gosta de ser exposto. Muitos não vão até a luz, não vão até o Deus conosco, não experiencia, porque sempre nós somos iluminados. Quando você for na presença do Senhor reclamar de alguém, você vai ser tão iluminado que você vai falar, o problema sou eu. Aqueles que cuidam da alimentação dos seus conservos, apacentam as ovelhas, ó Senhor Jesus. Vamos ler o último versículo, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Sabe, para esses que se dão pelo Senhor, para esses que pagam um preço pelo Senhor, vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Então ouvi uma vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará de todos, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Um dia, irmãos, todos nós que fizemos parte desse filho varão, desses que pagam um preço, daqueles que estão sensíveis ao falar de Deus, vai acabar, irmão, o sofrimento. Vai passar, irmão, esse sofrimento. E nós estaremos junto com o Senhor para sempre, irmão. Hoje Ele está conosco, irmão. Nós vamos estar com Ele.
né? Ele fala aqui que será o tabernáculo. Como é que é aquele negócio, Rogério? É Deus com o homem? O nome dele será Deus com o homem. Hoje Deus é conosco, mas um dia Deus, o nome dele será Deus com o homem. Essa mistura, irmãos, já não haverá mais dor, já não haverá mais sofrimento, já não haverá mais enfermidade. Ele mesmo enxugará de nós, irmão, todas as aflições que passamos aqui por causa da igreja, por causa de Cristo. E nós, como com a igreja, como auxiliadora, irmão, como cooperadora, nós dizemos sim, amém. Aleluia. Eu quero orar por vocês e para os irmãos que estão em casa também. Pai, no nome do Senhor, seu Filho Jesus, tem nos dado essas palavras maravilhosas. Gera em cada um de nós, por meio do seu Espírito, esse encargo, Senhor, de obedecer a sua palavra. Abre nossos olhos com respeito, Senhor, à sua chegada. A sua chegada está tão próxima, Senhor. Livra-nos, Senhor, de ficar olhando para os lados, pelas circunstâncias. Senhor, sabemos que o Senhor julga, e o jugo está sobre o Senhor. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos encoraja. O Senhor tem mandado a cada um de nós a cooperar com o Senhor. E nessa noite, Senhor, pelo poder de Teu Espírito, Senhor, nós queremos responder ao Senhor. Sim, amém, Senhor. Senhor, ilumina cada um de nós aqui nessa noite com essas palavras. E as pessoas que estão em casa também possam ser iluminadas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.